Bom dia a todos. A parábola de hoje, de 28 de fevereiro de 2021, me perdoe a palestra de hoje, diz respeito à mística das parábolas de Jesus. O que quer dizer isso, a mística das parábolas de Jesus? Quer dizer o seguinte: a maneira didática que Jesus o Cristo escolheu para trazer as leis do reino de Deus à humanidade foi através do Sermão da Montanha e das parábolas, aonde ele descrevia histórias simples para que a pessoa compreendesse a consciência de Deus, como Deus atua em cada situação que é vivenciada pela pessoa. Então, Deus legisla um conjunto de leis que regem a conduta das pessoas em sua vida. Dentre essas leis está a lei da causa e do efeito, concebida por Newton, a terceira lei de Newton, e que rege a espiritualidade. Se a pessoa semeia rosas, colherá rosas. Se a pessoa semeia abacaxi, colherá abacaxi. Entretanto, se a semeadura é facultativa e a colheita é certa, o tempo da colheita é o tempo de Deus. Muitas vezes vemos uma pessoa fazer mal, prejudicar os outros e prosperar. E perguntamos: Deus é injusto? Negativo. Deus não é injusto. É que o tempo da colheita daquela pessoa para as coisas ruins que fez, ele será escolhido por Deus. Deus, o supremo legislador do universo, o supremo julgador do universo, o supremo arquiteto do universo, construiu o universo, fez um conjunto de leis para governar o macro e o microcósmico. O micro é o homem, que é uma cópia do universo. Não elegeu povo ou nação alguma favorita. Pelo contrário, concebeu com igualdade a todos e aplica a lei da causa e do efeito, dentre outras leis, como meio pedagógico de aprendizado. Ou seja, a ideia é ensinar e não punir. A dor vem para aquele que errou. Ele refletirá: por que estou passando isso? E começará a perquirir na sua atitude o que merece ser retificado para não passar mais por isso. E esse conjunto de leis que regem o universo, que é o macrocósmico, e o homem, que é o microcosmo ou microcósmico, como parte integrante deste universo, está consubstanciadas, ou consubstanciado, já que é o conjunto, pedagogicamente nas parábolas de Jesus. Vejam se eu não tenho razão. Diz a Bíblia Sagrada: por que Jesus fala por parábolas? Mateus 13, 10 a 23. Os discípulos aproximaram-se de Jesus o Cristo e perguntaram-lhe: Mestre, por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas a eles
Não. A quem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converterem-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouviram, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando a palavra infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, vejam bem que o cerne está em mistérios do reino. Ou seja, quando Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Que são mistérios do reino? São as leis que regem o universo. Que leis são essas? Lei do amor, da misericórdia, do perdão, da causa e do efeito ou da semeadura. A lei da correspondência, o que é embaixo é igual ao que está em cima no invisível, o que é em cima é igual ao que está embaixo. É um conjunto de leis que regem o universo e o homem como parte do universo. Estes são os mistérios do reino de Deus, que o homem não entende, que ao praticar algum ato que faça bem ao seu próximo, essas leis do amor, da misericórdia, do perdão, da causa e do efeito vão agir em seu favor, gerando um bom karma e dando a ele uma boa colheita em forma de bênçãos e de ajuda. E a partir do momento que o homem prejudica alguém, faz alguém infeliz, por mais justiça que entenda que esteja praticando, porque a verdadeira justiça ela vem de Deus e não do homem, porque o homem não tem todos os detalhes de uma mesma visão. Ele prejudica alguém, sendo justiceiro, ele vai colher a dor como fruto do seu plantio. E esta dor voltará em encarnação após encarnação,
em situações dolorosas, a ensinar-lhe que errou, até que ele entenda a lição e retifique conduta, e não precise mais passar pela provação ou pela dor para lhe lembrar de algo que já identificou em sua consciência e retificou a sua conduta. Então, as parábolas de Jesus eram histórias simples, contadas ao povo e que tinham, na essência, a lei de Deus, o conjunto de leis do reino de Deus, o conjunto de normas aplicadas por Deus ao homem e à humanidade, que regem a sua vida individualmente e cosmicamente. Assim, se o homem fizer o bem, colherá o bem, no tempo de Deus. Se o homem fizer o mal, colherá o mal, não para que nós vejamos o mal do malfeitor, mas no tempo de Deus, que Deus escolhe para o seu aprendizado. Porque a ideia da punição não é sancionar, é retificar conduta. A dor é pedagógica, assim como o aprendizado pelo amor também é. Dois inimigos que reencarnam como pai e filho, através do amor, vão resgatar os malfeitos de uma outra encarnação, onde um foi inimigo do outro e hostilizou o outro. E desta feita, como pai e filho, resgatarão o débito kármico na vigência da lei do amor. Então, se aprende pela dor e pelo amor. Na outra palestra, eu vou falar sobre essas leis de Deus, que estão compiladas na Tábua da Esmeralda de Hermes Trismegisto e já existiam há 3.000 anos antes de Jesus o Cristo. Vejam bem, essas leis de Deus que foram descobertas por Hermes Trismegisto existem desde que a humanidade é a humanidade. E Hermes Trismegisto compilou-as há 3.000 anos antes de Cristo e Jesus vem resgatá-las no reino de Deus em forma de parábolas. Então, as parábolas utilizadas por Jesus para atingir a consciência dos homens de bom coração, utiliza-se de uma linguagem simples, com os relatos do dia a dia, para explicar o conteúdo do reino de Deus e de suas leis. E, ao mesmo tempo que as parábolas chegam ao coração do homem humilde que está aberto à mensagem, elas vedam a visão, a audição, a fala, a intelectualidade e o entendimento dos vaidosos, que à época eram os doutores da lei, e também os membros do Sinédrio, que pela vaidade veem, mas não enxergam, recebem, mas não assumem a essência, ouvem, mas não entendem. Então, as parábolas são relatos simples do dia a dia, linguagem simples de histórias do dia a dia, didática metodológica utilizada por Jesus, sem palavras difíceis ou rebuscadas, que expressam o conteúdo do reino de Deus, que é o reino de amor, e o conjunto de leis que regem o homem e a humanidade. Lei do amor, lei da causa e do efeito, lei da misericórdia, lei do perdão, lei da tolerância, lei da correspondência, lei da afinidade. Enfim, lei do desapego, lei do mentalismo, lei da vibração, lei da polaridade, lei do gênero,
lei da causa e do efeito, vamos colher o que plantamos, lei do karma e sua suavização, porque mesmo que tenhamos um karma a resgatar pela dor, se fazemos o bem, esse karma é suavizado. Se temos que perder um braço, podemos perder um dedo. Se fazemos sempre o bem ao nosso semelhante. Lembrando que a perda do braço e do dedo não é para punir, é para corrigir. Por isso eu falei que a dor e o amor, que são duas faces que instrumentam o aprendizado, se aprende pela dor, se aprende pelo amor, eles têm efeitos pedagógicos e não punitivos. A lei do Dharma, entendeu? E revelavam também o mistério da vida, da morte e da vida além da morte. As parábolas diziam que existe vida antes do nascimento do neném, do espírito entrar no corpo do neném. Existe vida durante a trajetória do homem em seu aprendizado. E sempre existirá vida depois que o homem deixa o corpo material, faz o desenlace, morre materialmente, mas continua vivo espiritualmente além túmulo. Então existe vida além túmulo. Existe vida após a morte. Entendeu? Então, as parábolas revelavam esses mistérios da vida, da morte e da vida após a morte. O ser humano continua vivo fora do corpo material após a morte do corpo material ou o seu desenlace ou a sua transição. Muito bem. Primeira parábola. Parábola do rico insensato. Essa parábola está em Lucas 12, versículos 12 a 20. Jesus contou esta parábola do rico insensato para admoestar o avaro, dizendo que a avareza é destruidora da luz. Diz a parábola, um rico homem fez a colheita em seu campo, construiu um alpendre e nela colocou todo o trigo, todos os frutos da terra. Mesmo assim, ele olhou e disse assim, isso aí é muito, mas eu quero mais. Eu quero para mim, eu quero enriquecer. Eu quero para os meus. Eu não quero dar para ninguém. Eu não quero distribuir para ninguém. Eu amo o que eu tenho, eu sou apegado ao que eu tenho. Então eu vou redobrar a colheita e construir um outro alpendre. Quando ele construiu 2 celeiros ou alpendres e encheu-os de colheita, aí ele disse assim, poxa vida, agora eu posso descansar. Estou tranquilo, estou calmo, estou sereno, posso descansar. E Jesus fala, louco, ainda esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Vejam bem, é assim com toda pessoa que se liga amorosamente às coisas materiais, aos desejos da matéria e aos bens que possui e não os divide com quem quer que seja. Jesus, nesta parábola, reprova a avareza, dizendo que tudo nos é emprestado.
O corpo que utilizamos nos é emprestado. Até o desenlace material, a morte do corpo material, a transição, a grande iniciação após túmulo, onde o espírito se utilizou da matéria para o seu aprendizado. Os bens que nos são dados nos são emprestados. Os filhos que nos são legados para cuidar nos são emprestados, porque eles pertencem ao cósmico, ao infinito, e não a nós. Portanto, nada é nosso. Tudo é provisório. Tudo é passageiro. Lembro até de uma fala de Francisco Cândido Xavier com seu guia Emmanuel. Ele pediu à Mestra Maria, mãe de Jesus o Cristo, que lhe desse uma mensagem de alento numa situação difícil que ele estava passando. E Emmanuel voltou com a mensagem de Maria. Maria disse a Francisco: tudo passa. O que quer dizer tudo passa? Tudo que nos é dado neste mundo material é provisório, transitório, não perene e passageiro. Até a matéria que nós estamos usando, que é o nosso corpo material, volta à Terra e o espírito continua a sua viagem além túmulo. Portanto, se tudo é passageiro, para que o apego em excesso? Você pode gostar dos seus bens, pode gostar das suas propriedades, pode ter um xodó com um presente que você recebeu, não tem problema nenhum. O problema é o excesso de apego, a escravidão ao desejo. Este é o problema. Outro dia perguntaram ao Francisco Cândido Xavier e a Raul Teixeira se o sexo é nojento. Eles responderam: não é, tanto não é nojento, que é um dos instrumentos de prazer dado a Deus ao homem. Instrumento que enseja até a reprodução da espécie e a perpetuação da raça. O problema não é o sexo, o problema não é a bebida, o problema não é o desejo, é o excesso. Ou seja, a falta de equilíbrio na utilização do desejo para que você não se torne um escravo daquele desejo. Portanto, a avareza e o apego em excesso são destruidores da luz. Eis o cerne da palestra. Segunda palestra. A palestra do fariseu e publicano. O fariseu e publicano foram ao templo de Deus rezar. O fariseu dizia: graças a Deus que eu não sou igual a esse publicano que está aqui do lado, que eu dou os meus dízimos, que eu faço as minhas orações, que eu jejuo e que eu sigo os preceitos. O publicano, ele nem olhava para o altar. Ele abaixava a cabeça e pedia perdão por todos os erros praticados. Portanto, disse Jesus o Cristo: aquele que se portou com humildade saiu justificado diante de Deus, e aquele que se portou com orgulho e vaidade saiu chamuscado, apenado
e denegrido diante da lei de Deus. Acautele-se contra a vaidade, quanto ao orgulho, quanto à inveja, quanto à arrogância, quanto à prepotência, quanto ao falso julgamento. Tire primeiro o argueiro do teu olho, retifica a tua conduta, para com o seu exemplo ajudar o teu irmão a retificar a conduta dele. Pois o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o falso julgamento são destruidores da luz. Eis a essência da lei de Deus nesta parábola. Parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37. Estavam ouvindo na estrada duas pessoas aristocráticas da sociedade. Viram um moribundo no chão. Passaram de longe e disseram: eu nem vou socorrer esse cara aí. Ele foi fruto de assalto, de maus tratos. Pode ser que os assaltantes apareçam e nos rendam. Vamos embora. Aí o outro concordou: vamos embora. Passaram de leve. Um sacerdote levita, que tinha obrigação de socorro, passou de leve, olhou à distância. Eu não vou socorrer, não. Fez uma oração pelo pobre coitado. Seguiu o caminho. O outro, que era o samaritano, fez o seguinte. Ele parou, socorreu, untou óleo para sarar as feridas do moribundo, deu o ombro amigo, colocou o moribundo na estalagem, pagou a hospedagem dele, voltou para ver como ele estava e deu todo o socorro. Jesus perguntou: quem foi o próximo daquele moribundo que foi assaltado e maltratado? Todos responderam: o samaritano. E Jesus disse: vai e faze o mesmo, pois herdarás o reino dos céus. Jesus trouxe nesta parábola a lei da misericórdia e do amor, do perdão e da compreensão. Ao discriminado samaritano, que era alijado da sociedade e tido como impuro. Então, nós somos uma família toda, independente de sexo, raça, religião ou cor. E estamos aqui para ajudar e socorrer, abençoar e proteger. Sempre com sabedoria, porque ninguém colocará um escorpião na sua casa, nem uma cobra na sua casa para ser picado, mordido e destruído. Façamos a caridade, dentro da ponderação, do equilíbrio e da sabedoria. E assim, estaremos resguardando a lei do amor, reservada por Jesus, o Cristo, e exemplificada na parábola do bom samaritano. Outra parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículos 11 a 36. Esta parábola exemplifica a lei do perdão e a dor como elemento pedagógico. O filho pediu a herança do pai. Saiu e gastou tudo com prostitutas, meretrizes e na farra. Ficou na pobreza. Começou a trabalhar junto a porcos. Viu que as comidas dos porcos
eram melhores que a dele. Lembrou que tinha um pai em casa, que ele pegou todos os bens que lhe cabia na herança e dissipou. Voltou, pediu perdão. O pai lhe recebeu com a admoestação do outro filho, que sempre fez tudo de correto, e o pai lhe perdoou. Lhe deu túnica, anel, sandálias, mandou matar o novilho e o aceitou de volta. E o filho que estava ali disse: por que o senhor fez isso? Eu estou aqui com o senhor, eu sempre fiz tudo do bom e do correto, ele fez tudo errado, ele volta, o senhor aceita. Ainda manda matar o novilho para ele, e o senhor nem um cabrito mandou matar a mim. O pai disse para o filho intolerante: eu estou sempre contigo, o que é meu é teu. Mas este filho estava perdido. Se arrependeu. A dor ativou o seu erro. A dor, o sofrimento, pedagogicamente, lhe deu uma lição de vida para